tudo o que estava lá, né? Mas, de qualquer maneira, né, essa pesquisa que se refere é sobre os Terena, que é esse grupo do sul de Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, na época Mato Grosso, né, e que ocupa uma larga área, né? Na época devia ser mais ou menos umas 13 ou 14 aldeias, né? E quando a gente planeja uma pesquisa, eu a planejei, vocês vejam bem, ninguém era nascido nessa época, em 1954, e fui para o campo em 1955. Claro que quando você trabalha em pesquisa, ou na universidade ou fora dela, eu estava fora da universidade, eu tinha terminado a minha licenciatura e bacharelado em filosofia, e estava dando uma guinada para a antropologia, trabalhando no Museu do Índio, do Serviço de Proteção aos Índios, né, no Rio de Janeiro, naquela época era a capital da República, né? Eu vou mudar um pouco esses antecedentes para vocês entenderem a importância dessa pesquisa para mim, na época que era um jovem, não tinha 30 anos, né? E me serviu exatamente como uma primeira experiência de campo. Agora, essa primeira experiência de campo, sobretudo para quem trabalha num serviço público, que era o Serviço de Proteção aos Índios, parte do Ministério do Interior, na época, e, portanto, envolvido em política indigenista, claro que qualquer pesquisa que você vai fazer em populações indígenas, o contexto que você vive, no qual você trabalha, aparece e determina um pouco o que você vai fazer, né? E depois ninguém faz pesquisa sem formular problemas, né? Não se faz uma pesquisa, por exemplo, na época, eu vou pesquisar as relações interétnicas, que era o tema, né? Era o grande tema, as relações entre índios e brancos. E por que eu ia fazer isso? Ia fazer porque era a área em que eu atuava no Serviço de Proteção aos Índios. Eu, Darcy Ribeiro e Eduardo Galvão, né, que eram os responsáveis, eram os únicos antropólogos do Serviço de Proteção aos Índios, e eram os responsáveis para formular a política indigenista, né, que o SPI, né, seguiria. Então havia uma série de problemas que nós enfrentávamos. Então esse era o tema dos meus trabalhos, da Darcy Ribeiro, de Galvão, cada um com enfoque diferente, porque tínhamos pessoas de formação diferente, né? Eu, então, ao falar em relações interétnicas, né, evidentemente que eu recebi uma sugestão, que foi de Darcy, que tinha feito pesquisas com os índios Cajueu, que ficam também naquela área, no sul de Mato Grosso, né, e que Darcy, nas suas pesquisas com os Cajueu, né, que eram chamados índios cavaleiros também, índios da fronteira com o Paraguai, né, ele tinha passado pelo Terena. E me disse que, pois é, Roberto, pouco se distingue os Terena da população camponesa regional, né? Então seria interessante que você investigasse, né, esses índios. E o Darcy, naquela época, ele estava escrevendo esse livro que foi publicado anos depois, só em 1970, e Os Índios da Civilização, que é um livro bastante conhecido, um livro que eu acho que vocês conhecem, porque o livro é muito amplo, é quase de divulgação, porque de alto nível, naturalmente, mas quase de divulgação, porque não tem muitos dados, né, controlados pelo leitor. Então é muito impressionista o livro, mas é muito interessante. Darcy ele estava ligado a esse trabalho, e eu então, como sendo assim minha primeira experiência, eu comecei a pensar, bom, se os Terena estão muito misturados com a sociedade nacional, né, como eles continuam ainda Terena, né? Porque vocês vejam bem, nessa época, nos anos 50 e até os anos 60, a teoria que era hegemônica na antropologia brasileira, no que se refere ao contato interétnico, era a teoria da aculturação, em que se estudava as culturas. Que o Galvão fazia no Xingu, fez depois no Rio Negro, né? Darcy mesmo mexia com a aculturação, e eu achei que a teoria da aculturação
não dava guarida a um problema em que você não poderia mais ficar mercê da investigação da cultura. Por quê? Porque a cultura mudava. A cultura que estava mudando. A cultura já não era a cultura terrena, tradicional, mas era uma cultura muito misturada com a da sociedade nacional, e eles então perdiam gradativamente a sua, digamos, dimensão da cultura tradicional, que tinha mudado muito. Mas, não obstante, permanecia a identidade étnica, a identidade indígena. Então, naquela época, vocês vejam bem, quando se falava muito em identidade étnica, né, eu achei que seria interessante ver como esses dois processos conviviam numa mesma realidade. Então, a pesquisa surgiu com um problema, que é realmente importante, graças ao qual você vai, digamos, abrir a caixa preta, que é a sociedade que você vai investigar, né? E o problema era esse. Por que índios que mudam radicalmente a sua cultura, por que permanecem índios? E como permanecem índios? Então vocês veem que havia uma aparente contradição entre a cultura que muda e a identidade que permanece. Bom, essa problemática, então, é que me fez investigar esses índios, né? E é claro, quando você faz qualquer pesquisa, sobretudo naquela época, os terrenos eram aldeados, ficavam em torno de 5 mil, 6 mil índios, né? Espalhados em 13 a 14 aldeias. E eu tinha que escolher um lugar para fazer a investigação, para fazer a etnografia. Então, eu fiz um survey. O que é o survey? Esse survey é um termo em inglês, né? Se escreve survey, né? Que é uma espécie de levantamento, um simples levantamento, em que você, em cada lugar que você vai, você levanta alguns dados ditos objetivos, né? Que economia caracteriza essa aldeia, são várias aldeias, né? Qual é a composição demográfica dessa aldeia, através de dados indiretos que o serviço podia ter, e, sobretudo, né, se esses terrenos estavam vivendo com outros grupos indígenas na mesma reserva, na mesma aldeia. Que várias aldeias, quem leu o meu livro, né, do Índio Bugre, viu que marca que aldeias que não são só de terreno, tem outros, como em Dourados, em Guarani, né, e com outras aldeias, outros tem com Cajueu, né? E eu, então, estava interessado em ver também, né, qual a religião que seria, que marcaria um pouco a posição desses índios, e se todos esses índios participavam de uma mesma, tinham uma mesma religião. Por quê? Porque naquela época, naquela área, havia duas religiões em conflito e disputando os índios, uma católica e outra evangélica. Tanto assim que os índios, em muitas aldeias, estavam divididos em católicos e crentes. E em outras aldeias não, você só tinha índios, né, católicos, por exemplo, que se diziam católicos, era um catolicismo muito, muito tênue. Apenas eles marcavam a catolicidade em oposição aos crentes, que eram muito mais convictos. Por quê? Porque o processo de galvanização religiosa, né, conduzidas por pastores, era muito ativa e transformavam índios em pastores, o que é uma coisa bastante diferente de você ser, né, catequizado por padres, né, que é de uma outra, da sociedade regional, né, como eles chamavam, purutuias. Purutuia é um nome, é um neologismo terreno para português, para vocês verem como a presença de Portugal ainda estava muito viva, né? Tanto assim que eu era chamado de Purutui, né? Eu tinha acostumado de ser lá e me chamavam, inclusive, de Cali Royenô Purutuia, né? Que foi meu nome de guerra lá. O que é Cali Royenô Purutuia? É portuguesinho, que eram grandes e tudo isso, então eu era magro, não como estou mais gordo hoje, né? Então era Cali Royenô Purutuia. Então era muito mais fácil eles ouvirem o terena falando e comunicando a religião do que ouvirem o Purutuia com batina, o Freiras também, o Purutuia, que não falava a língua terena. Então o processo de catequese evangélica era muito grande. Em algumas aldeias
essa catequese quase que tomava conta de toda a aldeia, alcançava toda a aldeia. Mas, por outro lado, havia um processo interessante, em que na medida em que, na concepção evangélica do mundo, eles eram muito puristas e muito exigentes em relação à ética e ao comportamento que os católicos deixavam. O índio católico podia beber, podia fazer uma série de atividades, inclusive participar do xamanismo, que é a atuação do Coxomuniti, que é realmente o xamã, o pajé indígena, e que os evangélicos tinham havia uma resistência a isso, porque os pastores não permitiam que eles tivessem outra religião, outro vínculo do que aquele, através dos cultos religiosos. Então eu achei que seria interessante, né, escolher uma aldeia em que refletisse o mais tradicional da vida indígena, que era exatamente Cachoeirinha, o Bocoti, na língua xané, que quer dizer barulho d'água, né, em português de Cachoeirinha. E era a aldeia maior, uma população mais extensa do que as outras, e que eu podia então observar, né, como que esses índios, ainda presos em alguns aspectos na vida tradicional, na cultura tradicional, como eles enfrentavam o processo de mudança, né? E por isso eu escolhi esse grupo. Então, você veja, o survey me permitiu visitar todas as aldeias e escolher uma à base de determinados critérios, né? E esses critérios, como eu estava dizendo, era exatamente a cultura tradicional do que ainda persistia. Porque na estrutura social tradicional desses índios, era uma estrutura social bastante interessante. Eram índios divididos em metades, né? Endogâmicas, o que é raro. Geralmente, quando eu fui estudar os ticuna depois, e que falo deles nesse livro Os Diários, falam os Terene nos ticuna, esses índios ticuna eram índios divididos em metades exogâmicas, que é o normal. Metade exogâmica é aquela que você sempre procura um parceiro para o matrimônio na metade oposta. Mas nas metades endogâmicas, é o contrário, o parceiro é na mesma metade, o que cria uma rigidez enorme. E não podia se sustentar muito tempo essa estrutura social, como realmente não se sustentou, né? E eles tinham cada uma dessas metades tinha um nome. Uma chamava Sucriquionó e outra Xumonó, né? Xumonó e Sucriquionó. E se apoiava numa história mítica e que mostrava como que eles surgiram. E foi através do corte o herói civilizador, o mito conta, que foi dividido pela metade e uma parte ficou Sucriquionó, da cintura para cima, e da cintura para baixo, Xumonó, o que já mostrava uma certa desigualdade. Então dizer que as metades são puras iguais de uma maneira absoluta, não é, porque o mito mesmo indica que há uma certa supremacia de uma sobre a outra. E Sucriquionó eram considerados, digamos, os bons, aspiados, e Xumonó, os maus, aspiados. Essa relação das metades aparecia mais nos rituais. E esses rituais, então, que haviam jogos, eles lutavam entre si, uma espécie de boxe, né? E era meio simulado, né? E meio realmente era luta, né? E depois aparecia sempre, né, o Xumonó como sendo um gozador, né, um provocador, e essa era a virtude máxima do Xumonó. E o Sucriquionó, a virtude máxima era aguentar as provocações com altivez e com toda a dignidade, né? E então, vocês veem que era uma sociedade antiga, dividida, mas ao mesmo tempo ela era estratificada em camadas. Você tinha a camada dos Naati, né, que eram os chefes, dos Wahirechané, que eram a metade dos que não eram ligados a esses Naati, não tinham parentesco com digamos, uma certa elite, né, local indígena, de chefes, né, e tinha os Cauti. Né? Esses Cauti não eram terena, eram índios que tinham sido presos nas refregas, nas lutas entre índios no Chaco. Isso, por exemplo, vem do Chaco paraguaio e atravessa para o Brasil.
Então, eles traziam, tinham o que eles chamariam de cativos. O caoti é um neologismo também terena para chamar cativo. Então, esses cativos, né, não eram terenos, falavam outras línguas, mas eram domesticados no interior da sociedade terena. Né? Bom, vocês veem que por essa estrutura, né, tríplice de camadas, né, e dual de metade, mostra uma estrutura extremamente rígida. Essa estrutura não sobreviveu, a não ser, e foi o que eu verifiquei, no plano simbólico e nos rituais. Então, aparecia realmente a separação clara somente nos rituais. E o matrimônio não era mais governado por essa endogamia, né? Isso foi desmoralizado pela própria realidade. Meti também algum tratamento simulado por mim, disse que estava com dor no estômago, né? E fui no Coxumuneti, né? Deitei-me num estrado, assim, enquanto ele em volta de mim, né? Ele dançava e cantava, né? Escuro, tinha só uma luz bruxuleante de lamparina, uma lamparina de azeite, né? Lá. Então eu deitava olhando para cima e eu via a sombra dele lá em cima, era uma coisa impressionante. E a música é muito bonita, compassadamente. Essa música que você vê em filme também tem o mesmo padrão quase, né? Então esse era o Gonçalo, esse era um laiana que vivia em Tosterena. E ele então dançava, e tinha um público com vocês assim em volta, conversando. Eu ficava impressionado, porque a minha visão de cristão, né, pelo menos tradicional, é que igreja não se fala. Né? Aquela visão você confunde o silêncio com o respeito. Né? E eles começaram, alguns namorando, agarrando uma menina lá no fundo, tal. Ele estava à vontade, enquanto ele estava para trabalhar. Agora, a coisa fantástica é quando, depois de ele cantar, como é que ele funciona? Só em um minuto eu conto para vocês, porque é muito interessante. Ele tem dois instrumentos. Um é a itaca, é um chocalho, de uma cabaça grande, assim, pintado de branco, que eles tocam. Com isso eles chamam os Ruipirapati. Os Ruipirapati são os espíritos. E tem uma espécie de um penacho grande, com pena de ema, né? Que é o Kiparé, o Kiparé numa mão e a Itacá em outra. O Kiparé, ele afasta os espíritos maus, os Ruipirapati, para tirar do seu corpo. Mas acontece que ele afasta, mas quando ele afasta os espíritos, chamou e afastou, fica nessa coisa dançando e bebendo cachaça. Isso é fundamental para o trabalho. É como o vinho na missa. Né? Ele usa cachaça. E o SBI nunca permitiu, e nem a FUNAI. Mas eu, para ser tratado, eu levei a cachaça para ele, porque você paga com a cachaça. Então você vê que já vem a diferença entre o encarregado de posto, o cara quadradão, seguindo as regras, se é que ele segue, mas outra é o antropólogo que vai lá e vai observar nos termos que os índios estabelecem as condições de observação. Né? Então, a garrafa ele estava tomando, eu não bebi, eu não quis beber, exatamente para observar bem. Né? Então, ele localizou, com a ajuda dos espíritos, algo no meu estômago. E qual é a técnica que esses xamãs usam? Que é uma coisa comum em todo o Chaco paraguaio, né? É a sucção. Então ele ficou chupando minha barriga. Evidentemente que é extremamente desagradável. O cara lambendo a barriga, chupando a barriga, e eu lá firme, né? Aguentando aquilo. Mas é tão bonito o negócio, a coisa é tão... que eu fiquei envolvido com aquela coisa toda, e na hora, isso que eu queria chegar, na hora que ele tirou uma pequena pedrinha, um seixo, assim, por prestigitação, evidentemente. Ele tirou e mostrou ao público. Na hora que ele mostra,
as risadas, os namoros, as coisas que estão ocorrendo, é um silêncio profundo. E os Terena, eles têm um jeito de mostrar sua admiração na forma de respirar. Eles fazem assim, é um respiro fundo. Eu não sei repetir, eu sabia antes, eu imitava, né? Mas você respira fundo, assim, mas é uníssono, viu? O que mostra aquela admiração, todos ficam quietos. O que mostra, meus caros, que eles acreditam. E não sei se vocês leram, se não leram, devem ler, o artigo do Lévi-Strauss, naquela Antropologia Estrutural 1, não sei se vocês já leram, chamado, acho que é o Xamã e sua Magia, Eficácia Simbólica. São dois, Eficácia Simbólica, eu acho que é esse. Em que o Lévi-Strauss dá a chave para você entender por que o xamã, né, mesmo ele se valendo da excitação, ele crê na sua magia. É como, claro, quando o padre pega o sangue, pega o vinho e bebe, o padre crê que está tomando o sangue de Cristo. Porque o que simboliza, é o símbolo da coisa. Então ele não está fazendo uma prestigitação, ele tem fé naquilo. O xamã tem fé naquilo, aquilo faz parte, né, do seu modo. E a fé que ele tem nele é função da fé que o público tem nele. Na medida que ele vê que ele toca o público, né, ele realmente consegue, né, quer dizer, realizar o ato mágico religioso que o xamã mítico realiza. Você vê no fundo todo xamã, né, ele está representando, né, o xamã do mito, que é o xamã perfeito, que faz todas as coisas. Tanto se você não consegue realizar uma coisa, ele diz, não, eu fiz algo errado. Claro. Ou eu tive relação sexual com minha mulher na véspera, não posso. Se ele está trabalhando no xamanismo, ele tem que ter certos cuidados. Ele não pode, então às vezes ele esquece, ele faz uma outra coisa, como na caçada. Você nunca diz que ele errou, porque os espíritos que indicaram que aquela caçada seria boa, benfazeja, eles no fim não erraram. Ele que errou, porque ele não atendeu, ele não realizou realmente as condições que mostra e como o mito pode atuar e iluminar realmente essa realidade. Esses índios, então, tinham uma preocupação, né, em desenvolver, né, a sua sociedade de forma a plantar, viver. Eram índios agricultores, né, índios Aruac. Eles eram os Aruac mais meridionais, mais do sul, né? E os Aruac sempre foram grandes agricultores. Eles eram agricultores. Então, comiam o que plantavam, mas para obter dinheiro, eles vendiam a força de trabalho nas fazendas regionais e nas cidades. Lá tinha 3 cidades grandes em que absorvia mão de obra indígena. Campo Grande, né, Aquidauana e Miranda. Né? Então, o modelo de campesinato clássico é aquele que as pessoas produzem, não deve ser no México, por exemplo, as populações indígenas mexicanas, né? ou na Guatemala, ou em outros lugares, você produz, né, bens, né, e vai vender na cidade. Então, isso se forma uma relação típica camponesa, né? Quer dizer, a cidade depende do campo, porque o campo fornece bens que ela não planta, né? E portanto, é uma simbiose entre aldeia e cidade. No caso brasileiro, não havia a venda de bens, é apenas venda de força, de mão de obra, né? E com isso eles se movimentavam-se bastante. E houve um processo grande, exatamente porque cada ida a uma fazenda, ou mesmo para a cidade, eles passavam por áreas urbanas e muitos gostavam de ficar nas áreas urbanas. A área urbana para o índio Terena era algo quase de sonho naquela época, né? Em que eles falavam que na cidade, como se referiu aqui da Uana, ou Campo Grande, eles diziam, não, era uma casa, como eles chamavam, é uma casa de vidro.
Eles ficavam impressionados com a casa de vidro por causa das vitrines iluminadas com essa lâmpada, esse tipo dessa lâmpada neon. Então encantava tremendamente. Havia expressões muito interessantes. Pois é, doutor, chama. Eu não era doutor na época, né? Mas ele chama, pois é, doutor. Né? São vidros que apagam os olhos da gente. Até poético, né? Que apagam os olhos da gente. Então eles gostavam e adotavam certos hábitos citadinos. Não sei quais você já morou em interior. E se sabe que interior, não sei hoje como é, mas na minha juventude, né, havia muito aquele passeio em torno do jardim. Né? As mulheres andavam de um lado para o outro, e os homens ao contrário. Então, quando se encontravam, então às vezes um convidava para sair e saíam de mão dada. Né? Geralmente o homem acompanhando aí o grupo das mulheres. Então, esse footing, né, que tinha em cidades, os índios terenos adotavam na aldeia. Né? Tinha uma igreja, né, e na aldeia então começavam a importar uma série de hábitos, né, de cidade, inclusive, né, para viverem na aldeia. Estou dando um pouco essas ideias, né, e dizendo um pouco esses índios, que como você faz a pesquisa, você faz mercê de uma problemática que você formula. Porque sem um problema, você não vê a realidade. Né? Você vai ficar de olho muito aberto, olhando o que se passa, reescrevendo o que acontece, mas são coisas sem nexo. Toda pesquisa é feita a partir de problema que você formula. E o problema, eu já falei a vocês, era esse. Por que os índios continuam índios, mudando radicalmente a sua cultura? Porque na teoria da aculturação, as coisas não havia essa separação entre a identidade étnica e a cultura tribal. A coisa está muito amarrada. Então você só podendo separar esses dois processos, você podia entender. Então eu fui entender empiricamente como isso se processava. Né? Então que foi o resultado desse livro, o processo de assimilação dos Terena, que menos do que dizer que os Terena estão sendo assimilados, eu mostro que eles não estão sendo assimilados. Pelo contrário, eles mudam a cultura, mas persiste a identidade indígena. E a identidade só começa a mudar quando o índio migra, sobretudo para a cidade, e na segunda ou terceira geração, que ele começa, talvez, a deixar a identidade e mudar a identidade indígena. E no caso do Serena, até isso era difícil, porque no meu segundo livro, aquele outro, Urbanização e Tribalismo, não sei se você mencionou, que foi minha tese de doutoramento, né? Chama-se Urbanização e Tribalismo, a integração dos terrenos numa sociedade de classe. Né? Eu já estava estudando os índios em cidade. Foi a primeira pesquisa sobre índios urbanos que se fez aqui no Brasil. Né? E o que eu vi era o seguinte, é que os índios que chegavam, sobretudo em Campo Grande, que era uma cidade na época de 60 mil habitantes, hoje tem 800 mil. É fantástica a mudança, né? Se eu for para lá, não reconheço mais a cidade. Mas o certo é que, mas era uma cidade grande, 50 mil habitantes, era totalmente urbanizada, e os índios tinha um lugar chamado Aldeinha, que era um bairro que tinha muitos terrenos, e nesse bairro tinha um coxomuneti. Esse coxomuneti é o xamã, né? É o pajé, e ele recebia índios, né? E não índios, que iam fazer consultas, porque esse pajé era um curandeiro. Então, você sabe, o curandeiro não precisa ser índio. Se tem um curandeiro, muita gente às vezes vai, que é uma medicina alternativa. Então ele recebia. Mas o importante, do ponto de vista antropológico, é que o lugar, o casebre dele, um terreiro que ele tinha assim, em que ele fazia os trabalhos, né, nós podemos considerar como o território simbólico terreno, porque todos os terrenos participavam da guerra. Então eles tinham uma vinculação, mesmo estando longe da aldeia, tinham uma vinculação ao ser terrena através da participação dos ritos mágico-religiosos, né, desenvolvidos pelo Oxumuneti. Né? Então e além do mais, esses terrenos mantinham lotes nas aldeias, o que significava que no Orreocoti é a data nacional indígena, terrena. Né? Esse Orreocoti, ele
ele é realizado quando as Pleiades, essas 3 estrelas que no sul aparecem no céu, bem no cimo do céu, são as Pleiades. Quando as Pleiades aparecem, é a data dos rituais. E nesses rituais, eles recordam, viu, a história indígena, a história e o mito. Né? E o que eles fazem? Né? Eu participei, eu fui assistir. Então eles fazem, não só tem esses jogos, né, que os índios, os Sucuriquionó e Xumonó se defrontam ritualmente, todos vestidos a caráter, né, com cores diferentes, uns de vermelho, que eles chamam de Hararaiti, e outros de azul, que eles chamam de Rononó, Iti. Iti é cor, Rononó é escuro e Harará é vermelho. Né? Então, e com isso, esses grupos eles se defrontam, tudo isso, simulam a luta, alguns lutam mesmo, lutam homens, lutam mulheres, lutam crianças. Essas classes de idades, elas se separam nesses rituais. Né? Agora, dos momentos mais interessantes, e para mim eu achei mais marcante, foi ouvir a preleção do cacique, do capitão indígena, na época era o capitão Timóteo. Né? E nessa preleção é muito interessante, porque quem está interessado em mito, viu? Vocês não chegaram a estudar mitos, eu não sei, se tiveram nos cursos aqui, estudaram mitologias. Bom, quando vocês estudarem mitos, vocês lembrem dessas observações minhas, com relação à Terena, de que o capitão, que é um velho, né? E tem muita força moral, né? Pela idade, pelos conhecimentos que tem, e conhece os mitos. Então ele começa a falar o mito, né, do nascimento dos Terena. Como é que surgiram os Terena? Então ele começa a contar. Né? Então, os Terena é um mito telúrico. O que é telúrico? Da terra. É um mito que estuda a proveniência da terra. Não é? Então, esse mito telúrico é que esses índios vieram do fundo da terra, junto com o milho e a mandioca, e arrancando, então eles surgiram, né? E eles aparecendo assim, eles dizem, não, eles vêm peladinhos, com muito frio, tremendo de frio. Nisso aparece a lebre, ele fala, o lebre. Né? A lebre aparece com fogo, com tição de fogo, né? e faz uma fogueira e eles se esquentam. Né? Então você vê a lebre, para eles, é o herói civilizador, que traz um primeiro elemento que faz com que eles deixem de ser ligados tanto à natureza e passam realmente a um processo assim, civilizatório, né, deles, né, nos termos da cultura terrena. Então eles relatam todo o mito, é longo o mito, conta o mito, mas chega um momento, ele para, né, e começa a falar na Guerra do Paraguai. Vocês vejam que é como o mito, a estrutura do mito, ela conta, relata, né, alguma coisa, essa potencialidade de relato desse mito está limitada, né, exatamente a esse passado, né, imaginário. Quando entra no nível da história, e já a Guerra do Paraguai é a história deles, eles começam a contar, olha, nós lutamos com os paraguaios, está vendo aquela árvore? Aí todo mundo olha a árvore, né? Aqui nós enforcamos um paraguaio, lá nós matamos 5 paraguaios. Então ele começa a contar. Isso, qual é o sentido disso? É que eles querem justificar o direito à terra. Né? Por quê? Porque quando acabou a Guerra do Paraguai, né, os exércitos imperiais, que vinha gente da Bahia, de Minas, sobretudo, o exército foi desmobilizado. E desmobilizado o exército, muita gente ficou na área e tomou conta das fazendas e de terras indígenas. E que começou um período que os índios chamam de cativeiro, seu próprio cativeiro. Eles se tornaram escravos dos remanescentes dos exércitos imperiais. Né? Quando o Rondon passou em 1904, o Rondon em 1904 estava organizando, construindo as linhas telegráficas estratégicas. Então passa pela área terrena, o
Rondon, né, começou a libertar esses índios, né, das fazendas e começou a procurar as aldeias, as áreas das aldeias tradicionais que os índios identificavam, porque as fazendas estavam criadas em cima de aldeias antigas. Então começou um processo de defesa da terra indígena. Por isso que o Rondon é considerado, né, o grande herói na área indígena, e foi ele que criou o respeito. Né? Nesse ritual do Recuti, eles estão defendendo, né, o direito que eles têm, né, às suas terras, porque sempre as terras indígenas são ameaçadas, ainda que elas estejam legalizadas há muito tempo, mas sempre há tentativa de entrar por fazendeiros poderosos. Né? Então vocês vejam, esse mito, como é que nós classificamos um mito desse tipo? Chamam-se mitos fideijussórios. O nome é feio, mas é fideijussórios. São mitos que justificam, quer dizer, exatamente, né, a origem, que mostram a origem dessa população e por que é falado isso. Nesses rituais, com toda a pompa que todo ritual tem, né? Porque é a maneira de passar para gerações mais novas a história da tribo, a história do povo. Nós chamaríamos isso a sua festa nacional. Né? Então, como tem a parte de mito e tem a outra parte que já é o nível da história, mas passa a ser uma história também mitificada, assomada como são as histórias oficiais, que sempre, né, geralmente a história do vencedor, né? Quer dizer, e cria, vocês estudam isso em sociologia e tudo isso, né, que é o problema da própria história. Então, esse caso que eu estou contando a vocês, né, serve para mostrar, né, de qualquer maneira, como que o índio, continua índio, mas pode mudar a sua cultura, porque o fato de manter certos aspectos culturais, como nessas datas, né, são procedimentos, são ações que não têm outra função do que manter a identidade indígena. Né? Então são mitos e são ritos, né, que respondem pelo processo identitário indígena, ainda que os índios mudem bastante e querem mudar a sua própria cultura. Né? Bom, então isso acho que vocês já estão muito cansados, já falei demais, vocês façam as perguntas que acharem pertinentes. Né? Naquela época, né, o índio não tinha voz. Né? A voz do índio, geralmente era a voz do antropólogo, quando não era do padre, quando não era do pastor, né? Outros. Então, o índio não reivindicava muito, ele não confiava, provavelmente. Né? Ele não sabia que tinha direitos. O índio começa a reivindicar quando começa a ver o movimento, né, social indígena. Que isso começou quando? Começou no período do período militar, né, em oposição ao governo militar. Então, todos os movimentos sociais começaram a eclodir aqui no Brasil, sobretudo a partir de São Paulo, que foi o centro. Então, você começou movimentos de gênero, né, o movimento feminino, né, o movimento o black, o movimento dos negros, né, o movimento dos homossexuais. Então, todas as chamadas minorias, né, começaram a defender os seus direitos. A noção de cidadania, porque você não pode ver o índio fora da sociedade nacional, do contexto maior em que ele está. Então, esses processos de reivindicação, né, de identidade, claro, de respeito à identidade, né, isso fez com que levou muitos anos a alcançar as sociedades indígenas. Começa nos anos 70, alcançar, quando se cria a União das Nações Indígenas, que é criado por índios Terena, inclusive. Os índios Terena que criaram o primeiro movimento no mundo. Né? Eu conheci muito bem quem criou, que foi um índio Terena, expedicionário,
da guerra, da Segunda Grande Guerra, que esteve na Itália, né, como expedicionário, volta, né, com outra cabeça, né, e começa a falar em cidadania, defender e propõe a criação de uma organização que na época chamava Uninde. Nós estivemos juntos em 81, numa reunião em San José de Costa Rica, uma reunião da Unesco, né? Dividimos o mesmo quarto, inclusive, né? E conversamos bastante, né? E ele então me contou todas as coisas dele, né? A vida dele, né? E ele começa a fazer isso. Então ele implanta a ideia desse movimento que seus parentes passaram até ocupar o lugar dele. Ele foi envelhecendo, como é esse famoso Terena, de Marco Terena, vocês conhecem, está sempre é candidato permanente a presidente da FUNAI, né? Que é um bom sujeito, posso dizer. Mas o Mário tem os primos, então há uma terenada que eu considero a mais atuante, junto com os grupos da Amazônia, né? Muito atuante com essa preocupação do índio moderno, do índio que fala em cidadania. Não é o Chavante, viu? O Caiapó, que não fala muito de cidadania. Quer dizer, o Chavante e o Caiapó, eles estão falando muito mais nos direitos que eles conseguiram junto à FUNAI de ter certas benesses. Então, há dois discursos diferentes dentro da questão indígena, né? Um é o discurso moderno, né, que os povos indígenas da Amazônia têm, que os Terena têm também, que alguns outros grupos têm. E outros é o discurso, né, de quem se locupleta, né, de vantagens que a FUNAI dá. Quais são as vantagens que a FUNAI dá? Ela dá para muitos índios que ficam em cima, tá? Com tacate, às vezes, com borduna, tudo isso. Então eles cooptam, há um processo de cooptação. Esse processo de cooptação é através de salário. O salário, como é que tem? DAS. São os DAS. DAS1 para o índio é uma beleza, né? E não só isso, né? Tem uns que não tem DAS, porque não há DAS em quantidade, para entender. Mas você tem, mas muitos que moram praticamente em pensões. Aquelas pensões que chegam perto da FUNAI, né? Que quem está pagando é a FUNAI, né? Então na minha opinião, né, há um desvio muito grande de caráter ideológico, né? Porque é o índio que quer as benesses e é outro que quer a cidadania, que é diferente, né? Tanto assim que os que querem cidadania que não querem mais a tutela. Isso é curiosíssimo, né? E os que querem a tutela Chavante, Caiapó, o pessoal que está em alguns grupos do Nordeste, que vem para Caruru, e os que querem ter essas vantagens. Então vocês veem que o movimento indígena está dividido nesse sentido, né? Mas o índio moderno é aquele que luta por direitos, pela cidadania e de coisas desse tipo. Pois bem, é que eu estava contando a partir do problema da relação do antropólogo ligado à FUNAI. Então, naquela época, digamos, a relação de ser membro, como eu, do SPI, era uma beleza. Eles me aceitavam, eu sento lá, conversar com eles, tenho aquele respeito, gostava do doutor. Gostava porque você tinha que ganhar no cotidiano. Qual era o meu cotidiano na época? Jogar futebol com eles. Levava camisa, 2 jogos de camisa, adoro futebol. Jogava contra Miranda, contra Duque Estrada, que eram vilas, cidades, uma vila Duque Estrada, que tinha um time. Então a primeira coisa que eu fui saber disso, levei 2 jogos de camisa, bola, né, tudo isso, e pronto. Então essa era uma maneira, e eu jogava junto. Naquela época não tinha barreira, né? Jogava, né, disso. E era muito engraçado que eu marcava muitos gols, né? Eu jogava no meio de campo, mas eu nunca marcava gol, quando eu futebol, eu vivia marcando gol. Depois de um dia eu fui entrar, de vez de entrar em cima de mim, me tirar a bola, ele me deixou passar. Eu senti que ele ia deixar passar. Eu falei, que negócio é isso? Por que você tem que tirar a bola, rapaz? Ah, pode!
Pode. Pô, não marquei mais gol nenhum, né? Evidentemente que eles começaram a jogar mesmo. A 1960. Né? A última vez que eu fui no Sereno foi em 60 e fui fazer pesquisa no Sereno Urbanos. Eu estava com um curso de especialização em antropologia no Museu Nacional e levei com meus auxiliares 6 alunos. Alguns deles são professores aqui. Roque Laray, Alcida Rita Ramos, Roberto da Mata, né? E esses 3, Melati, só que não viajou comigo o Melati. O Melati fez o curso depois. Ele viajou com o Roberto da Mata para os Crahó, né? Mas de qualquer maneira, então foi em 60. Depois eles receberam, porque pediram livros meus, receberam esse livro, Processo de Assimilação do Serena, né? Ou do Índio Book, e receberam outro livro, né? do Organização e Tribalismo. E pediram outros e tal, e leram o que puderam. Não sei. Agora, quando eu escrevo esse livro que vocês viram, né? Os Diários de Suas Margens, né? Eu estou pagando, aí sim, conscientemente, uma dívida a eles. Né? Por quê? Porque oferecendo meus diários, eu estou oferecendo um texto que eles podem ler. O texto técnico, para eles é chatíssimo, é hermético, e mesmo assim queriam ir. Interessante, tem algumas fotos também. Né? Mas esse texto que eu fiz agora, né? Eu digo, inclusive, se vocês lerem a introdução, eu digo que a minha tentativa era dar aos índios a possibilidade deles lerem, né, um texto mencionando pessoas que viveram 40, 50 anos atrás. Quer dizer, que já morreram, inclusive. Né? Quase todos os velhos daquela época já morreram. E as pessoas pais provavelmente já morreram, porque a longevidade do índio é menor que a nossa. Eu tenho 75 anos. Imagina. Qual é o índio que chega a 70 anos? É difícil. Então muita gente já morreu. Claro que tem alguns teimosos que chegam. Eu conheci um lá, um com 90 anos, um quiriquinal, mas é raríssimo. Né? E depois o diário, meu caro. O diário é uma linguagem linear e datada. Né? Dia tal, então eu vou contando, como vocês viram. E falo os nomes, eu não invento nomes. Falo em nomes. Só inventei um nome. Só inventei um. Era um cara, uma pessoa lá, um índio, que fazia aborto. Como eu conto a história, eu não quis dar o nome dele. Né? Evidentemente, porque podia ser usado, talvez tenha até já morrido, mas eu, na hora que eu escrevi, né, eu já escrevi já no diário. Então, eu já no meu diário, eu já botei um outro nome. Que nome eu dei? Eu dei o nome, né, para mexer com o Darcy, né, eu dei Dalcy Igarapé. Né, Darcy Ribeiro. Né, Dalcy Igarapé. Escrevi isso, né? Claro que o Darcy se vingou desse, né? Bom, eu não publiquei, só agora que eu publiquei, mas o Darcy antes, se vocês leram o livro dele, aquele Maíra, eu sei que ele é um Maíra, pois é, tem um personagem lá, né? um americano, né? Acadêmico em absoluto, que aliás, como ele me via, era muito acadêmico, eu falava muito de teoria, o Darcy não gostava de teoria, e que ele chamou esse no livro, Dr. Cardoso, com Z. E ele me leu isso, morrendo de rir, ele estava lá no Rio de Janeiro. Né? Mas enfim, então para esconder o nome, mas de modo geral, todos os nomes estão lá. Então quando o índio hoje lê, né, ele encontra a família dele, os nomes e tudo isso. Né? E uma coisa interessante também é que esses índios, o fato esses índios de hoje, né, os jovens todos leem. Você não pode dizer que os índios hoje todos sejam ágrafos. Não, porque as novas gerações leem, são professores, às vezes professores
das próprias escolas. Tem escolas públicas nas aldeias, hoje, em todas as aldeias. Alguns têm salário do município. Então, hoje você conta com o índio leitor nos seus trabalhos, porque é uma coisa nova para a antropologia. Né? Antigamente a gente não escrevia para o índio. Hoje você tem que escrever, o que é muito importante quando vocês escreverem, que os índios vão te ler também. O que te dá, né? O que é uma responsabilidade maior, claro, mas ao mesmo tempo você tem o feedback. Esse feedback, esse retorno que você não tinha antes. E é muito bom você poder escrever sobre uma população que ela pode, opinar sobre as coisas que você falou. E por outro lado, né, ajuda a recuperação da memória indígena. Hoje o índio está todo interessado em recuperar a memória, né, para manter a questão da identidade. Porque a identidade se fixa na memória. Né? Então isso é importante. Então, esse meu livro, o que eu escrevi na introdução, né, eu fiz esse livro, primeiro, com esse interesse de que os índios lessem. É uma literatura para os índios que leem. Em segundo lugar, né, como tem as margens, que eu falo sobre mim, é uma autobiografia intelectual, né, é um pouco para estudantes, para mostrar que é possível você dar uma guinada, sair de uma disciplina e passar para outra. Então eu mostro o meu trajeto, que eu era como antropólogo neófito. Aliás, como todo mundo quando faz a sua primeira pesquisa de campo. Né? Mas eu tinha muito menos preparo teórico em antropologia do que os meus alunos hoje têm quando vão fazer pesquisa. Não tem nada a ver com as pesquisas, porque são antigas, né? E tudo isso. Não, bom, para começar, o problema da teoria da fricção e a teoria da aculturação, eu discuto muito no meu livro, no capítulo introdutório, né? O Índio dos Brancos. Então eu acho que está lá, está encaminhado, só diria que quando eu me oponho um pouco ao culturalismo, né, da época, que como diz o Giddens, né, era o consenso ortodoxo, né, o Giddens, esse sociólogo muito interessante, que chama o consenso ortodoxo, que era o funcionalismo e o positivismo. Nas ciências sociais, não só na antropologia, na sociologia da tradição anglo-saxã, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Bom, para romper esse consenso ortodoxo, né, que já naquela época, né, eu estava vendo que tinha que ultrapassar, eu pude fazer algo na medida que na época tinha muita influência de Marx. Né? Então eu estava interessado em trabalhar não só com o consenso que o funcionalismo indicava, mas com o dissenso. Né? E ao mesmo tempo que eu estava com o dissenso, eu estava mais interessado em trabalhar com o conflito do que com o equilíbrio das sociedades. Porque na teoria funcionalista, sempre o desequilíbrio, a falta de consenso na sociedade, gerava o que Durkheim mostrava, né, um comportamento patológico, era uma anomia. Então o funcionalismo rejeitava, né, o conflito por não dar conta do conflito. Né? Então era preferível botar numa gaveta separada, dizer, não, esse processo é anômico. E Durkheim mostrou isso com o suicídio, que realmente é anômico. Mas com isso você levava muita coisa, qualquer conflito. Se você não tinha condições de estudar uma sociedade em equilíbrio, se ela mostrava algum desequilíbrio, né, o faccionalismo. Não há sociedade, não tem facções, né, e algumas com muita facção. Então, o importante nessa antropologia tradicional era, digamos, botar um pouco entre parênteses o faccionalismo e estudar e mostrar que esse faccionalismo era muito produto de certos processos anômicos no interior da sociedade. Bom, então o meu interesse era ver, aí sim, que era com a influência do pensamento marxista, era tentar ver como que o conflito habitava normalmente os sistemas sociais. E pelo contrário, os sistemas sociais eram tanto mais, né, digamos, reais, né,
você podia alcançar a realidade desses sistemas sociais, e por sistema, toda a sociedade é um sistema social. Quer dizer, que as relações são relações que obedecem a certos padrões. Agora, no interior desse sistema, o conflito pode ocorrer. O conflito passa a ser algo inerente aos sistemas. Né? Então, você vê numa sociedade industrial, digamos, né? Do começo do século, aqui você vê quando a relação entre classes era muito mais forte, você tinha um conflito entre os que tinham, aí na visão marxista, os que tinham, não é, detinham a força de trabalho e aqueles que detinham o capital, com o qual eles compravam a força de trabalho. Então você tinha de cara uma tensão ou um conflito. Agora, se o sistema era esse, então o conflito habitava naturalmente a sociedade capitalista, a sociedade industrial. Então você convivia com isso, né? E isso mostrava a dinâmica da sociedade. E não achar que não há um erro, né? A sociedade, bom, a sociedade antiga, que não é verdade que a sociedade sempre, todas elas tiveram esses conflitos. Sociedades escravocratas e tudo isso, né? Bom, mas de qualquer maneira, né, a teoria culturalista, né, embora eu acho que a cultura continua a ter espessura, viu? De tal ordem que você pode investigar e deve investigar, quer dizer, eu não sou contra a cultura, não tem nem sentido, cultura você investiga. Agora, eu achava que a teoria da aculturação é que estava minada por equívocos, né? E esses eram esses equívocos, né? E ela preponderava na minha juventude. No Brasil você falava era o próprio Eduardo Galvão, que era um marxista, politicamente marxista, mas ideologicamente ele era um funcionalista. Ele estudou na Columbia University, foi orientado por Charles Wegley, né? E todo o seu trabalho dele era dentro da questão da corporação. Pois bem, então, isso era uma das razões pelas quais, né, a teoria da culturação não dava conta do processo, mesmo porque não trabalhava com a noção de identidade. Então, quando eu começo a falar em identidade, isso em 1958, foi quando eu escrevi esse livro, 58, né? Eu vou encontrar, viu, nos anos 60, final dos anos 60, né, um autor, que é o Friedrich Barth, né, que desenvolve a teoria da identidade e separa a identidade da cultura e mostra que ela está fundada em forma de organização. Então é muito interessante que os meus trabalhos nessa época, né, que eu não desenvolvi teoricamente, eu fiz a pesquisa, né, mas o Barth desenvolve, e quando eu escrevo, viu, o meu livro Identidade, Etnia e Estrutura Social, que eu retomo a questão da identidade e teorizo sobre isso e me apoio no Barth, no Friedrich Barth, né, então você vê o seguinte, quer dizer, que para mim então foi muito interessante. Eu já tinha escrito esses livros, mas aí eu desenvolvo nesse livrinho, né? São 4 capítulos, depois escrevo mais 2, e na edição mexicana são 6 capítulos dedicados aos anos 70, né? Exatamente a investigar a questão da identidade étnica, que eu comecei trabalhando como visitante na Universidade de Harvard, e usando a biblioteca excelente, né? 2 bibliotecas fantásticas, né? E que eu pude então pegar todo esse material e fiquei 1 ano lendo só, né? E depois escrevi em Harvard o primeiro capítulo desse livro, que é Identidade, Etnia e Estrutura Social, publicado pela Pioneira Editora, né? Edição já esgotada, mas a biblioteca tem. Então o primeiro capítulo é que quando eu mostro da manipulação da identidade, inclusive, usando materiais sobre o Tikkun e Terêmica, né? Dados para eu pensar esses processos. Agora, como entra a hermenêutica? Né? Bom, a hermenêutica entra muito mais recente. Por quê? Porque a história da hermenêutica é profunda, não vai dar para entrar aqui, mas é um paradigma do século XIX, né? Que é o paradigma da interpretação e da compreensão,
que se opõe à explicação. A explicação é uma explicação através, que é uma explicação científica, que busca a exatidão, a precisão, e você usa sempre modelos matemáticos, modelos formais, né, para você alcançar isso. Então você chama isso de explicação, você logra proposições empírico-analíticas. Na visão da compreensão, o discurso solto, né, mas ele atende, porque você não está procurando a precisão, nem a exatidão, porque isso é um modelo que está no campo assim, das matemáticas, mas que não dá conta de certas verdades que você alcança fora do método. Você veja uma coisa interessante. Quando Descartes, no começo do século XVI, escreve o discurso sobre o método, ele vai mostrar o quê? Não se atinge a verdade sem o método. O método é o caminho da verdade. Isso impregnou toda a história da ciência. E, claro, com Galileu entra a questão das matemáticas também. Né? Mas, e por isso nós temos as chamadas ciências duras, as hard science, né? Em comparação com as soft science, as ciências moles, ou suaves, que são as ciências humanas. Né? Então, muito das ciências humanas procuram usar instrumentos das hard science. Né? A sociologia usa muito, através de modelos quantitativos, modelos estatísticos. Então ela está procurando trabalhar um pouco nessa área, se valendo de métodos, né, que foram muito bem desenvolvidos na hard science. Mas acontece que sempre ficou, desde o século XIX, um certo inconformismo nas ciências humanas sobre, né, essa redutibilidade de tudo ao método. Então, né, já com Dilthey, né, no século XIX, esse alemão, já é um movimento romântico que se desenvolve, né, contra o kantismo. O Kant, por outro lado, tal como Descartes também, incorpora esse cientificismo. Então, há um movimento romântico e que faz uma separação. Nos tempos modernos, um filósofo chamado Gadamer escreve em 1960 um livro chamado Verdade e Método. Então ele mostra que a verdade pode ser alcançada não apenas pela via metódica. E aí ele mostra a arte e outras maneiras, a própria religião e essas coisas que atingem verdades, mas não é a verdade científica. Então ele não faz algo contra o método, ele faz algo que, como nós podemos conhecer o que nós não podemos pela via metódica. Eu acho que é fantástico isso. O que é o método? Digamos que seja uma régua. Né? A régua mensura. Ela mensura o quê? Mensura uma superfície plana que eu posso medir. Então, coisas que não são mensuráveis pela régua, claro que não são medidas. Então, a régua não me ajuda nada. Porém, se você imaginar que cada método é construído para mensurar algo, para chegar a um tipo de conhecimento, você pode ver que a realidade é tão rica que não há métodos em quantidade, em variedade, que consiga responder a toda a complexidade da vida. Aí é que entra a hermenêutica. Então a hermenêutica entra no momento não metódico da investigação. Agora, para isso, você teria que ter um curso de um semestre, pelo menos, de hermenêutica. Né? Mas é só para mostrar que aqui é que entra realmente, ao mesmo tempo, eu descubro a hermenêutica, que eu só conhecia via Dilthey, né? Quando eu fui estudante de filosofia. Mas Dilthey, na época, era Dilthey, Rickert e Windelband, eram os três alemães, né, historicistas, eram considerados historicistas, que trabalhavam no plano da história. E Dilthey, especificamente, escreveu sobre hermenêutica, mas na filosofia ninguém falava do Dilthey como hermeneuta, porque ele não produziu coisa como hermenêutica, ele falou sobre hermenêutica. Porque a hermenêutica vem desde Aristóteles.
Aristóteles, quando escreve em sua Lógica, né, ele escreve um capítulo sobre que ele chama Hermeneia, né, ele é o primeiro autor que escreve sobre hermenêutica. Por que fala Hermeneia, ele chamou hermenêutica? Por que nós chamamos de hermenêutica? Porque ele se inspirou em Hermes, que é o mensageiro, um dos deuses do Olimpo grego. Então, a hermenêutica é a disciplina que estuda as mensagens. Então você tem o Hermes, que era, por excelência, o hermeneuta, né? O criador, digamos, no Olimpo grego, da própria hermenêutica. Aristóteles se vale disso. Então você tinha uma tradição que toda a Idade Média teve, da hermenêutica teológica e da hermenêutica jurídica. Os advogados hoje, quando eles estudam em direito, é hermenêutica, mas é hermenêutica jurídica, né? É uma hermenêutica objetiva, que busca objetividade. Ela tem uma série de condicionantes interessantes, né? E a hermenêutica religiosa é o estudo da revelação. No caso da Idade Média, era do livro santo, da Bíblia, do Velho Testamento e do Novo Testamento, né? São essas e mostra, sobretudo, como que a interpretação se dá através de sempre interpretações sobre interpretações. Então, quando você estuda, né, uma religião antiga, né, todo o objetivo dessa religião é mudar, mas continuar a mesma. Parece que é um paradoxo. Exatamente, ela se adapta na medida que as interpretações variam. A religião cristã, né, dos primeiros tempos e do período da patrística, com Plotino, por exemplo, era outra. Era um domínio da visão platônica. Depois o filósofo que é considerado grande referência para a religião católica passa a ser Aristóteles, também de São Tomás de Aquino. Então você vê na própria desenvolvimento da visão religiosa, na tradição ocidental, né? Então você tinha uma hermenêutica religiosa, né, e tinha uma hermenêutica jurídica. Ora, a hermenêutica, quando ganha fórum de filosofia hermenêutica, ela vai ganhar em 1960, agora, com Gadamer. Então, a leitura de Gadamer, que é uma leitura excelente, está em uma boa tradução em português, Verdade e Método, né? É uma leitura que eu recomendo, inclusive, né? Vocês veem que ele abre essas perspectivas. Por quê? Porque ele mostra os limites do método que eu sentia na pesquisa. E recupera uma coisa que é importante, o discurso. O discurso, o que é o discurso? É a linguagem corrente que nós usamos. Claro que não é na área da ciência, é uma linguagem douta, não é a linguagem de rua, né? É a linguagem educada, a linguagem douta. Ela tem uma importância no conhecimento. Tanto tem importância que mesmo naquelas disciplinas mais matematizadas, você não abre mão do discurso, porque você explica as equações matemáticas. E ao explicar a equação matemática, você se vale do discurso da linguagem comum, né? Essa é uma crítica, aliás, que vem com Hegel, antes, começo do século XIX, né? O que Hegel dizia quando ele criticava Leibniz, né? Que era Leibniz, que era um filósofo alemão, que tinha o ideário de Leibniz, era que ia alcançar a paz. E como se conseguiria a paz? Não, falta entendimento entre os homens. Como é que os homens podem se entender? Não devem discutir mais, devem calcular. Então ele transformou uma linguagem em matemática. Foi a primeira tentativa da logística, né? É muito interessante. Aí você vê a postura absolutamente romântica e idealista do lado, achando que os homens só se desentendem porque não se compreendem um ao outro, né? E há uma série de mecanismos de outra ordem. Bom, eu podia ficar horas sobre isso, não quero ficar aqui, e daria toda a história da filosofia para chegar à hermenêutica e a sua importância no pensamento moderno e nas ciências humanas atuais.
Então você encontra, só para terminar, né, você encontra na antropologia moderna a adoção da postura hermenêutica pela via de autores como Geertz, né, que começou esse mundo hermenêutico na antropologia com Geertz, né, mas você encontra, né, a importância do discurso, a importância da compreensão em toda a história da antropologia. Quando Malinowski escreve os seus textos, né, as suas monografias, né, e como resultado de método, você não tem mais de 20%. O resto é a observação, o uso do discurso, né, o discurso quase literário, né, e essa coisa. Então, uma série de questões epistemológicas. O que é epistemologia? Epistemologia é quando você estuda os limites do conhecimento. Então, são questões que se ligam às possibilidades do conhecimento e que mostram que, de um lado, você tem a hermenêutica e, do outro lado, você tem, digamos, o método. Agora, você não tem que colocar contra o método, contra a hermenêutica, mostrar uma opção. Não há que ter opção, as coisas se articulam. Então, na pesquisa moderna, na construção da ciência moderna, você tem que saber qual o lugar do discurso, que toda ciência você usa o discurso, né, e onde entra o método. E onde tiver método para ajudar você, dar mais segurança ao conhecimento, melhor. Você nunca se deve abrir mão do método. Você abre mão do método quando ele não dá conta de certas realidades que não são domesticáveis, que eu chamo pela via metódica. Isso num curso de epistemologia, que eu imagino lúcido, né, se pode discutir. Então, essas questões que são interessantes. Então, isso mostra, né? Eu espero não babar na gravata nos próximos anos. Daí já não uso gravata para não ter essa ameaça, né? Então, enquanto eu estiver, né, com alguma lucidez, né, vou continuar escrevendo.